Então, capítulo 4, verso 18. Karmanya karmaya pashyeda karmani cha karmaya sabudhiman manusheshu sayukta kirtsna karma kirts. Krishna, no verso passado, ele falou sobre a importância de conhecer aquilo que é ação adequada, aquilo que é ação inadequada e aquilo que consiste na inação. Ele não está fazendo, não estava fazendo no verso passado, um juízo de valor sobre, essa ação é melhor do que essa. E existe também uma outra coisa que chama inação, mas existe uma ação boa e uma ruim. Ele não está fazendo esses juízos de valor. Para ele já descreveu a importância da ação, que é prescrita pelos Vedas, que é chamada de Dharma. Mas aqui, no verso passado, ele estava se detendo não no juízo de valor, mas no conhecimento da natureza da ação. Então ele continua falando, agora ele vai falar da pessoa que tem essa distinção, tem esse discernimento, esse pensamento claro entre o sujeito e o objeto, o sat e o asat, aquele que não age e aquilo que tem a natureza da ação. Ele diz, karmani akarma yav pashet. Então, ya pashet, aquele que pode ver, um optativo, aquele que tem a capacidade de ver, karmani akarma, aquele que tem a capacidade de ver a inação na ação. E também a karmanicha karmaya, aquele que tem a capacidade de ver o que? A ação na inação. O primeiro eu vejo a inação na ação. E o segundo eu vejo a ação na inação. Olha só, aí fica até meio complicado. Mas o que seria ver? Quando eu digo assim, eu vejo a ação na inação. Eu estou vendo o quê? A natureza daquilo que se movimenta, a natureza daquilo que é movimento em relação à natureza daquilo que não é movimento. Então, quando eu digo lá, eu vejo a ação na inação, a inação na ação, o que vai acontecer? Eu estou vendo, para não enrolar, na inação na ação, eu estou vendo que a natureza do sujeito que não faz, ou seja, a natureza daquele que é sat, a natureza daquele que é permanente, que não é autor de nada, em relação à ação. Qual é a relação dele? A relação dele é de só presença. Por que esse corpo age? Por que essa mente pensa? Por que o intelecto ele armazena conceitos, ele decide, a mente deseja e o corpo se coloca engajado em diferentes ações? É porque esse corpo funciona, o funcionamento desse corpo tem como causa a natureza do Atma, ou seja, é devido à presença do Atma que o corpo se movimenta. Mas o Atma em si nada faz. Então, quando eu vejo o corpo em relação ao Atman, eu vejo a ação na inação. O corpo é ação, o Atman é inação. E quando eu digo lá, e eu vejo também a inação na ação, é quando eu vejo o Atman em relação ao corpo. O Atman nada faz, ele é só presença que permite que seja feito. E o corpo sim faz. Quando eu olho para o corpo, eu vejo a ação. Por detrás, a inação. Quando eu compreendo o Atman, eu vejo a inação. E o que está ligado, o que está ali envolvendo esse Atman é o quê? É um corpo que tem natureza de ação. Então, quando ele diz lá, Karmanya karma yav pashet, aquele que pode ver a inação, karmani, na ação. Eu vejo o Atman em relação ao corpo. E karmanya karma yav pashet, a karmani cha karmaya, aquele que pode ver a ação em relação à inação. Eu vejo o corpo em relação ao Atman. O Atman é aquele que nada faz. Okay? Na mente da pessoa que é ignorante, na mente daquela pessoa que está aprisionada pela ação, existe ali uma ideia de autor, de agente, de executor.
que é chamado de kartar ou karta. Karta quer dizer autor. Então, ela se identifica com todos os âmbitos da ação. Ela vê lá o corpo, ele assume o status de eu, porque existe na pessoa uma ideia falsa de eu, chamada de ahankara. Existe uma identificação com o corpo. O corpo, ele é karana, ele é instrumento. E existe também esse corpo, essa mente, o intelecto, os sentidos, eles são karana, eles são instrumentos. E através desses instrumentos se potencializa karma, a ação. Então existe lá karta, o autor, karana, o instrumento para a ação, e karma, a ação propriamente dita. Essa pessoa que é ignorante está atada aos modos da natureza material, ao movimento, à matéria e aos seus movimentos da matéria, ela se julga o quê? Autora das ações. Então, eu faço a ação. Se eu digo eu faço a ação, eu estou dizendo eu sou o conglomerado corpo, mente e intelecto. Eu me identifico com o corpo e a potencialidade do corpo para a ação. E aí você vai determinar, você vai pensar, você vai presumir. Eu faço, eu sei fazer, eu tenho potência para fazer, eu tenho capacidade para fazer. Então, existe uma identificação não só com o corpo, mas com todas as potencialidades do corpo. Da mesma forma, a mente e o intelecto. Mas aquele que é o sábio, ele vê o corpo sem a ideia do karta, sem a ideia do autor. Ele vê corpo, ele vê mente, intelecto, ele vê a ação exercida por esses instrumentos, mas ele se vê distinto desses instrumentos. Internamente ele sabe, essencialmente, eu sou aquele que nada faz, que nada tem a ver com aquilo que tem a natureza de movimento. Então, na mente, a diferença do tolo para o sábio não é a ação sendo executada, mas é a ausência da ideia de autor. Eu não faço a ação. Então, como é que você vai fazer? Como é que você vai entender agora o que é yoga? A gente evoluiu um pouco mais no conceito daquilo que é yoga. Yoga é ter a noção uma visão macro da existência, expressar essa visão macro numa atitude que seja micro, com uma consciência que oferece, que é vinculada, que é dedicada, que é colaborativa e que aceita, que reconhece, que agradece uma ordem superior. Eu reconheço, eu entendo, eu consigo ver essa ordem, no momento onde eu faço a ação, quando eu espero o resultado da ação e quando eu recebo o resultado dessa ação. Agora, junto a esse entendimento, carrega-se também o quê? Eu não faço nada. Eu não sou autor de nada. Quem é que está agindo então? Quem é que está falando agora, gravando esse vídeo, está falando tudo isso aqui, concatenando essas frases? Como dito lá no capítulo 3, verso 27, Prakrtir Kriyamanani Gunai Karmani Sarvasha, que todas as ações, elas Kriyamanani, elas estão sendo feitas Gunai, pelos modos Prakrtir da natureza. Então, todo esse movimento aqui exercido, ele não corresponde àquilo que é a identidade essencial. O que existe na mente do sábio, então? Existe a visão, a compreensão de que na kartaham, eu não sou o autor de nada. Agora, na mente do tolo, na mente daquele que está aprisionado, existe uma identificação com o corpo, com a mente, o intelecto e as potencialidades por eles, da natureza deles. Então, aí Krishna vai dizer, Sabudhimam Manusheshu. Então, aquela pessoa que pode ver a inação na ação, a ação na inação, aí Krishna faz um elogio ao sábio. Ele diz, essa pessoa, Buddhimam, ele é aquele que tem
é excelência, é aquele que tem claro pensar, é aquele que tem o conhecimento. É Manusheshu, entre os homens. Quando o sábio olha para a realidade do corpo, olha para a realidade da mente, olha para a realidade dos sentidos, olha para a realidade dos objetos, ele pensa, eu não tenho nada a ver com isso. Nada dessas coisas realmente trazendo para mim me soma ou tirando de mim me subtrai, porque eu já sou aquele que é o completo. Então, eu faço a ação. O problema não é a ação em si, mas é a ideia que permanece de autor. Eu estou fazendo, sou eu que sei fazer isso, eu vou fazer isso. Então, nessa pessoa que é Buddhimant, essa pessoa que tem inteligência entre os homens, é aquela que consegue fazer as ações sabendo que não existe um eu essencial que é autor. Enquanto as outras pessoas, Manushana, Manusheshu, esses homens aí, eles estão fazendo as ações com a ideia de Karta, Kartaham, eu sou o autor. E o sábio é Na Kartaham, eu não sou o autor. Então, esse é aquele que tem excelência entre os homens. E Sayukta, esse é aquele que tem integração, esse é aquele que é o yogin, esse é aquele que tem a visão do macro, esse é aquele que tem a compreensão do todo, esse é aquele que queimou a causa do seu aprisionamento. Pode ser que para você, você já esteja ouvindo, já estude a Bhagavad Gita há alguns anos. Eu estudo a Bhagavad Gita há 10 anos, há 20 anos que eu estudo a aula da Bhagavad Gita e nunca eu tinha ouvido falar sobre isso. Bom, essa questão do karta, do kartar, do autor, o Atman como não autor, ele é o fundamento de toda a tradição védica. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, apesar de estar estudando há muito tempo, pode ser que a sua metodologia, a forma como você aprendeu, né, as aulas que você assistiu, não abordaram esse assunto. Então, agora a gente está tendo a oportunidade de abordar. Então, se para você, apesar de conhecer a Gita, é um assunto novo, é um assunto que lhe é estranho, é muito provavelmente que a sua metodologia, né, a sua disciplina de estudo, se houve uma, ela foi um tanto ineficaz. Porque não é a primeira vez que Krishna vai falar isso, já falou no capítulo 3, já falou no capítulo 2, está falando agora no 4, vai continuar falando no 5. Então, uma coisa que tem que ser muito clara, muito bem entendida quando você diz eu estou em yoga, significa o quê? Que não existe em mim a ideia de um autor. Existe em mim a clara compreensão da distinção entre aquilo que é da natureza espiritual e daquilo que é da natureza material. Aquilo que é sat, aquilo que é asat. Nitya, anitya, vastu viveka. Vastu viveka. É o discernimento das substâncias que são eternas e temporárias. Então, Krishna diz, essa pessoa que tem a visão de não ação, o conhecimento da natureza do eu como não autor das ações, Sayukta. Ele é o yogi, é ele que está integrado. Aí ele continua dizendo, Kritsna Karma Krits, essa pessoa, esse yogi, é aquele que Kritsna Karma Krits, é aquele que como se tivesse feito todas as ações. Como assim, né? É aquele, quando você tem a visão da totalidade, da plenitude que você o que você vai entender? Nada nesse mundo me completa. Se eu sou eterno, eu não vou correr atrás de uma coisa que é temporária. Eu não vou pendurar a minha felicidade, a minha satisfação e a minha segurança numa coisa que o tempo leva. Principalmente se eu conheço a minha natureza, que é de imutabilidade, completude e de felicidade. Então, felicidade não é um atributo do objeto, mas é da natureza do próprio sujeito. Para essa pessoa, o que acontece? Krishna, por que ele fala isso, né? Como se tivesse feito todas as ações? Por que você faz? O que te motiva a fazer uma ação? Pensa. Uma ação voluntária. Você tem uma memória ou uma imaginação que são chamados de sankalpa, que vão te dar uma ideia. Isso seria muito bom. Essa ideia, ela é aceita, ela é abraçada.
e ela toma força. Aquilo que é sankalpa, que é só uma intenção, ao ganhar força se torna kama, desejo. Quando esse kama, desejo, ele ganha essa pressão para se tornar desejo, ele é uma pressão para ação. Então, sankalpa, intenção, kama, desejo, karma, ação. O que te leva, o que te motiva, qual é a causa que te leva, o que te leva a fazer a ação? O que vai fazer você buscar aquilo que você considera que é melhor no mundo para você, que está ao seu alcance? É porque você quer felicidade, é que você quer segurança, é que ninguém vai atrás de alguma coisa porque eu quero sofrer, a não ser que sofrimento para você seja felicidade. Aí você é um sádico, aí você tem algum fetiche. Mas estou falando de uma pessoa normal. Quando você vai atrás dos objetos através da ação, significa que você acredita que aqueles objetos vão te suprir alguma carência que você tem. A felicidade, satisfação, segurança, algum tipo de vai terminar com a minha ansiedade. Então, a ação ela é o meio pelo qual, através dos objetos, você se sente completo, ainda que temporariamente. Quando você diz que o yogi é aquele que fez todas as ações, significa que ele alcançou como que o resultado de todas as ações. Por quê? Porque ele já encontrou a felicidade nele mesmo. Então, é como se eu tivesse feito todas as ações atrás de todos os objetos. É como se eu tivesse tudo. É como se tudo isso fosse meu já. Então, ele que descobriu a felicidade nele mesmo, é como se ele tivesse tudo, porque ele já é pleno. Então, é por isso que Krishna diz, Sayukta, esse é o devoto. Kritsna Karma Kurt, é aquele que fez todas as ações. Então é isso. Se tiver alguma dúvida, comentário, coloca aqui no vídeo aqui, a gente responde rapidinho para você. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque ele é muito importante para a gente, apoiar o nosso trabalho aí, divulgar esse conhecimento para as pessoas. A gente conta com você. Então, até o próximo vídeo.